Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a um novo programa que estreia hoje, com grande alegria e muito entusiasmo, tá? Entusiasmo porque os profissionais da saúde me trouxeram essa energia positiva. Então está começando hoje Saúde Além do Físico. Olha só, o título do programa. Não fui eu que escolhi, veio de inspiração. Então, vamos trabalhar nesse tema, né? Saúde Além do Físico. É o programa que também tem a parceria com a Associação Médico Espírita do Paraná, a qual nós vamos mandar um grande abraço ao nosso padrinho desse programa, o Dr. Laércio Furlan, cardiologista, e também ao Dr. Edson Tristão. Um grande abraço a vocês. E hoje nós vamos conversar, hoje eu tenho um convidado especial para a estreia desse programa, o Dr. Maurício Sperandio. Não sei se eu pronunciei certo, mas eu vou confirmar com ele daqui a pouquinho, tá? Ele também é cardiologista. Olha só, né? O Dr. Laércio Furlan, cardiologista, fundou a AME Paraná. Eu acho que deve ser o protagonismo do pessoal da área da cardiologia, porque também vou conversar com o cardiologista Dr. Maurício Sperandio. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa, tá? Saúde Além do Físico. Rodney, muito obrigado pelo convite. Fico muito contente em estar aqui com vocês. Dou o meu olhar a quem nos assiste. Muito obrigado pela participação. É uma alegria poder contribuir com o programa de vocês, principalmente nessa inauguração. É uma honra. É uma honra para nós recebê-lo. E olha só, pessoal, a gente fez o convite ele rapidamente. Inclusive, eu participei de uma live dele que vai falar sobre o tema dessa manhã. E olha só, depois no finalzinho do programa, a gente vai deixar aqui em cima, não agora, tá? Mas no final vou fazer essa referência para que vocês assistam o programa que ele fez completo sobre todo o detalhamento daquilo que a gente vai falar hoje nesse programa sobre fisiologia, tá? Então, hoje nós vamos falar de uma forma mais resumida, mas ele tem lá a live que ele fez com os profissionais da área médica, completo, detalhado, e vale a pena você conferir. Mas fique aqui com a gente que nós temos muita coisa importante para tratar com o doutor. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom. Cardiologista, né? Agora, é o que eu falei no início, cardiologista, pelo jeito, tem um protagonismo, né? O doutor Laércio Furlan fundou a AME Paraná. Você, como cardiologista, fez essa live e também tem um grupo GSE. Eu gostaria já de início, antes da gente adentrar as outras questões, que você explicasse o que é o GSE Paraná. Perfeito. Eu tenho que discordar na questão do protagonismo com relação aos cardiologistas. Eu não posso assumir essa honra sozinho. Todos os demais profissionais médicos de todas as especialidades, cada um tem o seu grande papel. Tanto é que nosso atual presidente da AME Paraná é ginecologista obstetra, né? O doutor Edson Tristão é ginecologista, né? Com relação ao GSE, que é o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná, essa é uma história bem interessante. Na verdade, não havia planejamento nenhum para criar esse grupo. O que ocorreu foi que num congresso paranaense de cardiologia, nós tivemos uma palestra, uma sessão central sobre meditação transcendental, que é um tema que tem surgido bastante dentro da cardiologia por conta dos estudos. E nessa palestra eu conversei com o então presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia sobre nós criarmos um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular dentro da sociedade estadual, nos moldes da que já existe na Sociedade Brasileira de Cardiologia e em outras federativas. Criamos esse grupo, mas imediatamente outros profissionais de saúde perguntaram se poderiam fazer parte. E eu entendi que, na verdade, o tema ele é multidisciplinar por natureza. E depois de debater com os próprios integrantes desse grupo, nós ampliamos a participação para todos os profissionais de saúde e atualmente, inclusive, não estamos mais restritos ao Paraná. Nós possuímos participantes de todo o Brasil e de outros países, inclusive. E lá nós não temos apenas médicos, mas todos os outros profissionais da saúde. Enfermeiros, fisioterapeutas, veterinários, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, né? Isso proporcionou que nós trouxéssemos as experiências de um ponto de vista diverso, né? Isso facilita muito abordar o assunto da espiritualidade. E hoje esse grupo se reúne mensalmente online
para promover reuniões de estudo. Então, nós elaboramos anualmente uma pauta, um cronograma, e mensalmente nós nos reunimos para estudar o tema da espiritualidade aplicada à saúde. Que interessante, pessoal, que interessante. Então, o grupo que de repente tinha lá só médicos cardiologistas, de repente começou a espalhar para os demais profissionais e agora então ficou desta forma, né? Então todo profissional da área da saúde interessado faz parte desse grupo e aí vocês estudam. Que bacana saber que todos os profissionais de diversas áreas estão unidos neste propósito. Isso não é realmente motivador e né, que é estimulante para nós que seremos atendidos por esses profissionais, já que estão também trabalhando nesse sentido, né, de se nessa união de diversas frentes, né, todo mundo no mesmo objetivo, né, que o foco é o paciente. Foi uma surpresa, inclusive, para mim, a busca que houve pelo grupo. Tanto por parte dos profissionais de saúde, que se mostraram extremamente interessados na temática, quanto, inclusive, pela receptividade dos pacientes quando abordados com relação à sua própria religiosidade ou espiritualidade. Nós, por conta de nossa própria cultura, né, que futebol e religião não se discute, né? Em geral, nós temos aquela certa cautela na hora de abordarmos esses temas, tanto com amigos, colegas e os nossos pacientes. Mas a partir do momento que eu iniciei essa abordagem, mais e mais profissionais foram procurando o nosso grupo e os pacientes foram aceitando de uma maneira incrível, inclusive gostando da abordagem promovida. Bacana. Deixa eu ver aqui que eu tenho minha colinha, tá, pessoal? Não fique achando que é o seguinte, o Paulo ia ser o apresentador, então a gente fez uma substituição, né? Que nem no campo de futebol. Às vezes o jogador não vai poder jogar, a gente é substituído. Então tá aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Porque muitas pessoas têm a impressão que a ciência e a espiritualidade são coisas antagônicas. De que maneira elas conectam e se complementam, tá? Rodney, essa impressão ela vem justamente de um trabalho intencional para que isso ocorresse. E eu não estou me referindo a nada transcendental. Esse trabalho foi físico mesmo, material. Até o século XVIII, toda a pesquisa científica ela procedia da religião. A Igreja Católica, por todas as coisas que nós soubemos que ocorreu ao longo dos séculos, ela, na verdade, foi por muito tempo a maior promotora das pesquisas científicas. Porque os cientistas, crentes como eram, eles buscavam explicar Deus na natureza e nos fenômenos físicos e científicos que eles presenciavam. Foi a partir do século XIX, mais ou menos, que alguns autores começaram a introduzir na ciência esse conceito de que não deveria haver mistura entre religião e ciência. Existe um livro muito interessante chamado Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, do professor Ronald Numbers, que já não está entre nós, faleceu acho que em 2015 mais ou menos, se eu estou certo. E esse livro trata justamente dos mitos, verdadeiros mitos que existem com relação a esse conflito entre ciência e religião. Então, muito do que hoje nós sabemos que eram brigas, guerras, rusgas entre os dois campos, esses dois campos importantes da humanidade, não passam de mitos que chegaram até nós hoje como verdadeiras fake news, né? E atualmente nós estamos presenciando, e isso é fantástico, um movimento totalmente oposto. Interessantemente, nós temos cada vez mais pesquisadores e cientistas se empenhando na busca, na pesquisa da espiritualidade na ciência. Principalmente hoje em dia com relação ao aspecto comportamental de como a religiosidade e a espiritualidade das pessoas interage com suas vidas e seu próprio processo de saúde e doença. Mas existem também cada vez mais pesquisadores também buscando a parte teológica desse conhecimento, que é a abordagem transcendental, se existe vida depois da morte, o que ocorre. Então, sim, a ciência no mundo todo tem se interessado cada vez mais pelo aspecto da espiritualidade, e isso é fascinante. Bacana. Enquanto você estava falando, eu me lembrei da sua apresentação.
tá? Há um momento em que você traz um dado muito importante, tá? Você mostrou lá no slide o grande número de crenças que existe no mundo, né? E eu vi que você trouxe um dado mundial e um dado específico do nosso país, né? Que daí você vai fazer assim aquela explicação sobre que a gente tem que ter esse olhar justamente por essas questões das crenças, né? Da existência de tantas crenças, e você mostra ali a proporção, né? Proporção das pessoas que nós temos no nosso país e as que tem. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre esse slide que você apresentou. É exatamente isso, porque que o tema tem tanta receptividade. Principalmente aqui no Brasil, claro, né? Porque nós somos um país muito, muito religioso. Mas, de uma maneira proporcional, no mundo todo, salvo alguns países específicos, a humanidade, de uma maneira geral, tende a ser mais religiosa do que não religiosa. Quando nós olhamos as pesquisas mundiais, no norte da Europa, pegamos o Japão, China, a religiosidade é bem baixa. A crença em Deus ou em algum poder superior acaba sendo baixa, abaixo de 40%, 30% às vezes, né? Agora, quando nós comparamos com o Brasil, isso é fantástico, existem pesquisas que mostram que até 98% dos brasileiros acreditam em alguma coisa. As perguntas elas são direcionadas de uma maneira a tentar abranger a maior parte das pessoas possível. Então, quando nós nos referimos a até 98%, seriam crenças em Deus ou algum poder superior ou transcendental, né? Quando nós restringimos isso para religiões organizadas, a taxa cai naturalmente. Mas essa taxa de até 98% ela implica no fato de que 2% na verdade não acreditariam em nada, que seria a taxa de ateísmo no Brasil, né? Sim, existem outras pesquisas que demonstram estatísticas diferentes, mas lógico, eu gosto de me prender mais ao lado mais otimista, certo? Né? E justamente essa alta prevalência de religiosidade e espiritualidade na população faz com que isso seja fundamental de ser abordado no processo de saúde e doença dos indivíduos. Por quê? Porque essa religiosidade e essa espiritualidade fazem parte do dia a dia das pessoas. Possui uma importância fundamental nas decisões e no estilo de vida que as pessoas levam. E, inclusive, tem uma influência no próprio tratamento e no processo de pesquisa de doenças porque a pessoa vai passar. Então, se nós, como profissionais de saúde, negligenciarmos todo esse campo do ser humano, nós estamos perdendo uma parcela fundamental da própria humanidade desse indivíduo. Puxa, então agora a gente consegue entender o que o doutor falou, né, sobre essa questão, né, da ciência também está ali trabalhando junto com a religião, porque realmente, pelos números que ele acabou de nos fornecer, né, então demonstra que realmente... E a gente tem visto resultados, né, quando a gente tem assim, alguns pacientes que professam alguma religião e que eles têm esse atendimento individualizado nesse sentido, há uma melhora de recuperação. Existem algumas pesquisas, alguns comentários, alguns artigos falando sobre isso. Eu acho que é por esse caminho, doutor? Existem muitos. Existem muitos. Hoje, quando nós fazemos uma pesquisa vamos pegar a principal base de dados científicos da medicina, o PubMed, né? Quando nós fazemos uma pesquisa sobre os termos religiosidade e espiritualidade, nós encurtamos ali para indexar o termo, né? Mas, em resumo, nós temos mais de 95 mil publicações em todo o registro. E isso é comparável a grandes temas da medicina. Isso mostra a relevância do tema e o interesse pela pesquisa e pela publicação. Agora, uma diferenciação bastante interessante que eu gosto de fazer, que é isso inclusive que caracteriza o GSE, o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná, né? Existem duas formas científicas de se abordar essa questão da religiosidade e espiritualidade dos indivíduos, né? Uma forma é a forma mais, vamos dizer assim, pé no chão de abordar o tema, que é justamente entender como que a sua religiosidade, a religiosidade do nosso telespectador, influencia no seu processo de saúde e doença na sua vida. De certa forma, isso é compreender mais ou menos o aspecto psicológico e social daquela crença abraçada pelo indivíduo.
E uma outra forma de abordar essa questão é justamente tentar entender o significado, a essência, o aspecto metafísico dessa crença. Então, a maioria dos pesquisadores hoje se restringem ao aspecto humano, social, psicológico da religiosidade e espiritualidade do indivíduo. Né? Por quê? Porque é muito difícil abordar o aspecto teológico. E, afinal de contas, a própria teologia já se ocupa disso. Não é? E é isso que faz com que, por exemplo, no nosso grupo haja uma coesão muito interessante de ser vista. Porque uma das condições que nós colocamos ali para a participação foi justamente isso. Aqui nós não discutimos religião. Porque no momento em que nós entramos com os detalhes da minha crença, da crença do outro, vai começar a haver comparação, vai começar a haver o debate sobre qual é verdadeira, qual seria melhor. E sendo que o foco não é a minha religiosidade, mas como você disse, a religiosidade do meu paciente. Então, o objetivo de um profissional de saúde levar esse tema para o seu consultório não é levar a sua própria crença para o atendimento, mas é trazer a crença do paciente para aquele momento de consulta, de abordagem. Que bacana fazer com que ele faça esse movimento. Né? Exatamente, é uma abertura, imposto, né? E não seja imposto algo diferente, interessante. Bom, minha gente, olha só. A gente vai continuar conversando aqui com o doutor e vou até pedir para ele aqui, se caso para o público leigo, né, ou algum outro profissional de saúde que queira, de repente, tem alguma obra que o seu doutor possa indicar sobre esse tema de, né, unir a medicina e a espiritualidade? Tem algum livro que você possa indicar para os nossos telespectadores? Sim. Existem vários livros muito bons. Mas a literatura hoje já é farta, né? O livro mais essencial de todos, que é histórico, né? Que se chama Espiritualidade no Cuidado do Paciente, do professor Harold Koenig, né? O professor Harold Koenig, ele trabalha na Duke University e ele hoje é o maior nome nesse campo de pesquisa de espiritualidade e saúde. Então, esse livro ele é essencial desde a graduação até o profissional que já possui décadas de carreira. Existe um livro bastante completo chamado Tratado de Espiritualidade e Saúde, então é um livro grande, né? Então ele traz uma abordagem muito mais técnica e extensa, né? E nós temos também, em termos de saber o que existe de pesquisa sólida sobre esse aspecto da ciência e da espiritualidade, inclusive o livro que eu lhe trouxe ali, o Ciência da Vida Após a Morte, do meu professor, o Alexander Moreira Almeida. Fique à vontade. Ó, pessoal, então eu estou mostrando aqui, ó, né? É lógico que o nosso editor, depois ele coloca a capa completa e também o link, tá? O link de acesso a este livro. Por que a gente faz isso, tá? É uma forma da gente mandar para vocês o link seguro, porque a gente tem todo o cuidado com sites piratas, lojas virtuais que acabam se aproveitando, né? Então a gente coloca para vocês aqui a capa do livro e o link. E às vezes o nosso editor está inspirado, ele coloca o QR Code, então daí você vai lá, escaneia, já vai direto porque é seguro, né? Nós temos o compromisso de divulgar todo o trabalho sério. Nós não temos nenhum vínculo com as editoras e também não recebemos nenhum recurso financeiro para isso. É o nosso compromisso de comunicação a serviço do bem. Eu agradeço aqui as referências que o doutor colocou aqui de livros para que a gente possa também se inteirar desse assunto e principalmente você, profissional de saúde que está iniciando na carreira, já está indo para um caminho seguro. Mas eu quero trazer aqui uma outra questão com o doutor, porque eu verifiquei durante a live dele essa provocação que ele fez lá muito positiva, que nós realmente, sobre a questão da espiritualidade, o nosso entendimento de espiritualidade. Então, realmente, é um leque muito grande. Então, eu gostaria que ele fizesse esse comentário. Bom, esse é um tema bastante complexo e eu tenho trabalhado nele já há algum tempo, né? Por que é um tema complexo? Porque na ciência nós precisamos de definições claras. Porque quando você se propõe ao estudo de um objeto, esse objeto ele tem que estar bem definido para ser estudado. Por quê? Porque uma questão fundamental é a reprodutibilidade de qualquer achado. Eu faço uma pesquisa, para que ela seja verdadeira não basta eu publicar os achados. É importante que outros pesquisadores repliquem essa pesquisa e cheguem à mesma conclusão.
Esse é um aspecto fundamental de qualquer descoberta científica. Só que para que outros autores reproduzam o achado, é importante que haja uma padronização daquilo que está sendo pesquisado. E é o que nós não temos quando nós falamos sobre espiritualidade. Porque quando nós nos referimos a esta palavra, espiritualidade, imediatamente vem à mente de cada um uma definição diferente. Na maioria das vezes, principalmente para o público leigo, a definição que vem é a definição de dicionário. Que espiritualidade significaria aquilo que se refere ao que é espiritual, ao que é religioso, a coisas do espírito. E a ciência, como nós conversamos agora há pouco, procura não entrar nessa área, justamente porque é muito difícil estudar algo do ponto de vista metafísico, né? Nós precisamos de algo palpável. E vários autores de renome, o próprio professor Harold Koenig, o Dr. Alexander, a doutora Cristina Puchalski, nós temos o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos ótimas definições de espiritualidade. No entanto, muitas vezes elas são abstratas, vagas, às vezes até poéticas, né? E ocasionalmente elas são antagônicas entre si. Portanto, quando um pesquisador se propõe a estudar o tema, ele tem a necessidade de escolher uma daquelas definições e trabalhar em cima daquela definição para reproduzir o trabalho dele, não é? Em função disso, por uma situação interessante, eu estava numa aula de pós-graduação. Vou contar a história aqui. Não sei se eu posso contar essa história, usar uns 2 minutinhos. Não, fique à vontade, porque o pessoal gosta de uma curiosidade. Gosta de uma curiosidade? Gosta. Eu mesmo sou um, tá? Foi uma situação bem interessante, porque, inclusive, toda essa introdução com o tema, o contato com o professor Alexander, é porque eu sou aluno dele de pós-graduação, estou terminando minha pós-graduação lato sensu agora, em espiritualidade integrada à prática clínica. Olha, né? Que interessante. Então, direcionado a todos os profissionais de saúde, quem tiver interesse pode procurar o site do NEISME, 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 que promove esses cursos de pós-graduação e extensão, né? Mas enfim, eu estava numa aula sobre abordagem biopsicossocioespiritual do paciente, né? E eu vou confessar aqui que eu sou meio hiperativo. Então eu tenho um pouco de dificuldade em assistir a aula, me concentrar numa coisa só. Então, meu professor que me perdoe, eu estava lendo um livro ao mesmo tempo. E em função disso, o livro tratava muito de um assunto e utilizava muitos termos novos, utilizava muito neologismo. Buscava no grego e no latim os prefixos e os sufixos para criar termos novos. E eu me admirei com aquilo, achei interessante, gostei da técnica. Falei, nossa, que inteligente essa situação, né? E naquele momento eu pensei, poxa, se nós temos tanta dificuldade para definir espiritualidade, por que então nós deixamos esse problema aqui, nós damos um passo atrás e nós criamos alguma coisa para estudar esse campo, mas com um nome determinado? E eu pensei justamente em alguma palavra que se dirigisse à fé. Porque fé, a origem da palavra fé, né, não é crença, é confiança. Né? E a ideia era algo que promovesse esse contexto. E o latim de fé é fides, né? Fide. Na verdade, você pode ter algumas variâncias como fides e fidem, né? E eu falei, poxa, por que nós não utilizamos esse tipo de palavra? E bolei lá vários formatos para essa palavra, né? Fidemologia, fidesologia, eu fui trabalhando. E depois, mais tarde, fui procurar um professor de linguista, o professor Elias Paraíso Júnior, né? Para verificar a possibilidade desse termo. E nós chegamos a uma conclusão de que o termo gramaticalmente mais correto seria fideologia. E por que isso? Porque quando nós utilizamos esse tipo de terminologia para definir uma área de estudo, eu crio uma gaveta de pesquisa. Porque o fato de nós não termos uma definição de espiritualidade faz com que os nossos objetos de pesquisa estejam todos espalhados pelo chão. Isso mesmo. Criando uma disciplina para estudar a espiritualidade, eu pego uma caixa de organização, jogo tudo isso lá dentro. Pode estar bagunçado ainda, mas tudo está dentro de uma caixinha para ser estudado, abordado, trabalhado.
Portanto, qual foi a ideia de criar esse termo? Definir justamente uma área de estudo. Portanto, a fideologia ela poderia ser definida, por exemplo, como o estudo dos mecanismos e das repercussões da religiosidade, da espiritualidade humana, das crenças, da fé religiosa, no processo de saúde e doença, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Com isso, eu crio uma disciplina, uma ciência, que pode, por exemplo, ser direcionada para o próprio processo de graduação nas diversas faculdades da área de saúde. E não só isso, eu crio um termo mais palatável para a academia, para a ciência. Por quê? Voltamos àquela primeira definição de espiritualidade que nós conversamos. Qualquer pessoa que torce o nariz para o tema espiritualidade, na hora que você fala esse nome, vai pensar no aspecto místico, transcendental do termo. Mas não se você utiliza uma palavra técnica, fideologia. E qual o objetivo disso? O objetivo final é quem? O paciente. Porque se com a definição de uma ciência mais acadêmica, mais palatável, eu atraio 1, 2, 3 profissionais, e esses profissionais passam a aplicar o conhecimento adquirido aos seus pacientes. Os profissionais de saúde, eles atendem às vezes 200, 300, 400 pessoas por mês. Quantas pessoas ao longo de anos? Portanto, quantas pessoas podem se beneficiar se aquela pessoa, aquele profissional antes resistente à abordagem e à religiosidade da religiosidade e da espiritualidade do paciente no seu trabalho do dia a dia, quando ela passa a aceitar que isso é importante para o paciente, quem se beneficia é o paciente. Claro, indiretamente vai haver um benefício também para o próprio profissional. Nós temos pesquisas que mostram isso, que o profissional que começa a abordar a espiritualidade possui também uma melhora na qualidade de vida, né? Mas a via final para isso tudo é o próprio paciente. É interessante. Vou colocar aqui o que eu, digamos assim, eu também sou leigo, gente. Tô junto com vocês, tá? Estamos aprendendo junto aqui com o Dr. Maurício Sperandio. Então, por exemplo, assim, a proposta da fideologia é ser uma área de estudo acadêmico para que profissionais possam trabalhar esses temas, né? E aí eu fico pensando numa segunda fase. Então a primeira fase é implantar essa área de estudo, a pessoa se aprofundar e colocar isso na prática. Então vamos imaginar que nós já tenhamos um hospital que na sua prática médica de atendimento médico aos pacientes já esteja sendo aplicado a fideologia nos seus atendimentos. Como é que a gente pode imaginar esse cenário, doutor, assim, da gente já estar no hospital sendo atendido já dentro desse padrão em que essa proposta está sendo apresentada? Parece até utópico, né? Veja que a própria Organização Mundial de Saúde, né, ela já desde a sua constituição ali em 1940 e pouco, né, ela define saúde como um estado de perfeito equilíbrio físico, emocional e social. Não existe até hoje na definição de saúde o aspecto espiritual, mas a OMS sempre quis introduzir. A maioria das pessoas, dos países, né, das nações que constituem a OMS votaram a favor. Mas existe um certo país com poder de voto que nunca deixou que isso entrasse na definição de saúde. Como que a OMS contornou isso? O aspecto espiritual do ser humano entrou na definição de qualidade de vida. Então, em termos de qualidade de vida, que obviamente tem vínculo com a saúde poderia ser considerada biopsicossócio-espiritual. Quando nós tratamos uma pessoa de um ponto de vista de alguma doença, nós estamos buscando restabelecer a saúde. Restabelecer para onde? Para o seu perfeito equilíbrio biopsicossócio-espiritual. Então, a partir do momento que eu, como profissional de saúde, abordo só um dos aspectos, eu estou fazendo uma abordagem incompleta, insuficiente daquela pessoa que se encontra nos meus cuidados. A abordagem completa ela é biopsicossócio-espiritual. Por quê? Porque essas dimensões elas coexistem ao mesmo tempo em todas as pessoas. Portanto, se eu desenvolvo uma determinada doença, essa doença provavelmente teve de uma maneira variavelmente distribuída participação do meu corpo,
da minha mente, da minha convivência social e das minhas crenças religiosas ou do aspecto espiritual que eu possa possuir, não é? Portanto, para o tratamento, essas 4 dimensões também são importantes. Quando eu me proponho, por exemplo, a tratar uma hipertensão, eu vou ter que orientar medidas de estilo de vida biológico, assim como os remédios, para cuidar da hipertensão. Mas no aspecto psicológico é importante que haja controle do estresse, realizar meditação, ter uma boa convivência social com a família, no trabalho, no trânsito, que são coisas que elevam a pressão. E muitas vezes exercitar o aspecto religioso, porque uma alta religiosidade é correlacionada com baixos índices de hipertensão. Então veja que um ser humano sendo abordado nas suas 4 dimensões, com relação a uma determinada doença, ele é abordado de uma maneira integral e sistematizada. E isso provavelmente, a médio e longo prazo, tenda a ser implementado nas instituições de saúde. Tanto é que existem empresas de acreditação dos Estados Unidos e aqui no Brasil inclusive, que consideram que a abordagem da religiosidade e da espiritualidade do paciente internado é um ponto de acreditação hospitalar. Ou seja, pontua para dar aquela nota para determinada instituição com relação à sua acreditação. No hospital onde eu trabalho, eu estou atualmente constituindo uma comissão de religiosidade e espiritualidade intra-hospitalar. Qual o hospital, doutor? Desculpe interromper. Eu trabalho atualmente no Hospital Cardiológico Constantini, né? Então nós estamos introduzindo lá essa comissão, inicialmente para fazer a abordagem espiritual, ou seja, perguntar para o paciente sobre essa sua área de existência, essa sua área existencial, e posteriormente, com o aprimoramento do nosso trabalho, promover intervenções que sejam interessantes para fazer com que o desfecho intra-hospitalar seja melhor. Né? Então, obviamente, nós não estamos falando nada que condiz ou que seja compatível com as religiões. Então, benzer, dar a hóstia, fazer passes, dar uma água fluidificada ou qualquer outra dessas medidas. Isso cabe ao paciente. Mas, por exemplo, quando eu detecto uma necessidade religiosa ou espiritual dentro do hospital, né, eu posso muitas vezes trazer um integrante daquela comunidade religiosa, desse indivíduo, que possa lhe ajudar nessas necessidades específicas. Mas qual que é a questão? O paciente passa a ser atendido nessa necessidade, quando antes essa necessidade vinha sendo sistematicamente negligenciada. Olha só que interessante. O bom foi a gente não ter combinado aqui algumas questões, né, porque a gente vai diante do nosso bate-papo. E aí me veio aqui na minha mente justamente isso. Como eles estão focados no atendimento de nós pacientes, né? Quando ele falou sobre a visão, né, de a saúde pela OMS, eu vejo que eu não me enquadro, né? Porque, digamos assim, são várias situações para dizer que você está 100%. Em algum momento você está ali com uma situação que não te deixa 100%. Mas, digamos assim, ele falou de qualidade de vida, né, do atendimento individualizado, de fazer com que o próprio paciente possa fazer essa movimentação, mas daí me ocorreu um pensamento aqui, poxa, provavelmente a pessoa que vai ser atendido nessa questão dessa proposta da fideiologia, né, valorizando justamente a crença do paciente, ele vai ficar menos tempo internado, vai dar respostas muito mais rápidas aos tratamentos. Isso também vai influenciar na questão do custo também dos planos de saúde, né? Que também, eu não sei se nesse caso, doutor Maurício, se também há interesse nessas pesquisas, no incentivo de ser avançado nessa proposta, porque também vai refletir nos gastos dessas cooperativas, dessas empresas de plano de saúde, porque, digamos assim, se o paciente tinha uma previsão, né, sendo tratando da forma normal, 10 dias de UTI, e de repente ele sai com 4 dias, então olha o quanto se economiza, né, tanto também para o paciente, né, porque daí o plano dele, conforme for o plano, ele vai ter menos custos, né, e também para a questão do gerenciamento dos planos de saúde. Tem alguma coisa nesse sentido? Há algum interesse dos planos de saúde sobre esse tipo de trabalho?
Já existem pesquisas demonstrando esse tipo de desfecho, tanto ambulatorialmente quanto do ponto de vista intra-hospitalar, né? Então, quando nós avaliamos, existe como quantificar isso, tá? Qual que é o nível de religiosidade do indivíduo? Existem questionários padronizados para isso. Quanto maior a religiosidade do indivíduo, menos doente ele tende a ser. Não vou entrar no mérito do porquê que isso ocorre, né? Do ponto de vista mais imediato, eu posso alegar que é porque a pessoa adquire melhores hábitos de vida, não é? Mas isso é fato. Quanto maior a religiosidade, menos hipertensão, diabetes, colesterol tende a ser mais baixo, a pessoa tende a ser menos obesa, menor índice de uso de álcool, drogas ou quaisquer outras substâncias. A pessoa tende a se exercitar mais, menores índices de ansiedade, depressão e tentativa de suicídio. Então, as pessoas possuem uma saúde melhor. E em função disso, pelo menos do ponto de vista intra-hospitalar, ainda não existem tantas pesquisas, mas existem já algumas coisas que podem demonstrar que sim, como você disse, o paciente pode ficar menos tempo internado, ter menos complicações intra-hospitalares, ter menor taxa de reinternação, porque isso é uma coisa que pode acontecer. Então, os desfechos eles tendem a ser positivos. E é isso que, por exemplo, dentro do nosso hospital, ali nós estamos começando a fazer esse tipo de pesquisa para ver se encontramos justamente esses dados. Bacana. Doutor, como a gente está num canal espírita, então, digamos assim, o médico que está apaixonado por tratar um órgão, né, como o coração, o psicólogo, o psiquiatra que cuidam do nosso cérebro, né? Então, e tantos outros profissionais que têm determinadas partes do nosso corpo como especialidades. Então, a gente também tem verificado que a ação espiritual, o tratamento espiritual, também traz essa melhora, né? Digamos assim, um passe magnético de estar participando numa instituição, assistindo palestra. Então, assim, nós estamos tendo assim, respostas positivas, né, do tratamento espiritual dentro das casas espíritas, agindo realmente, alterando alguns quadros. Tá? Então, assim, é muito salutar a gente estar abrindo espaço para fideologia, né, sendo divulgada. Eu acho isso muito importante de nós termos este canal aqui aberto para a divulgação desse trabalho. Mas agora, meu amigo, eu vou pedir, que a gente já está chegando ao final do programa e eu não posso esquecer, já que ele é seu professor, né? Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre esta obra. Vou até passar para que o doutor possa deixar ali, fazer o seu comentário, tá? Do seu professor. Então, o professor, escuta aí o feedback do seu aluno. Bom, eu tenho que declarar aqui também que eu não recebo nenhum royalty por isso, sim, viu? Sim. Nem nota, né? Não, nem nota, viu? A nota já foi. Mas enfim, esse livro é um livro pioneiro, mundialmente falando, que já foi publicado em inglês, em alemão, em espanhol, em português. Foi editado por uma das principais editoras científicas mundiais, que é a Springer, né? E esse livro ele reúne uma coletânea dos principais artigos, são mais de 300 referências bibliográficas, dos principais artigos que tratam da hipótese da sobrevivência da mente sobre o corpo. Por que hipótese? Para o religioso isso pode não ser hipótese, para a ciência é. Então, nós na ciência trabalhamos com modelos hipotéticos que tentam se aplicar e se encaixar à realidade que nós observamos. Como nós não possuímos nenhum aparelho que mostre que minha mente sobrevive à morte do meu cérebro, eu preciso buscar evidências indiretas dessa hipótese. E esse livro trata justamente desse tipo de trabalho. Ele coleta diversos estudos científicos já publicados e, através de um acúmulo de evidências, faz com que aparentemente seja mais provável que a hipótese da sobrevivência da mente seja mais verdadeira do que a hipótese da mente morrer com o cérebro. Interessante. Então tá aí uma dica de leitura, já dado o feedback aqui, né, do Dr. Maurício Spirandio. Agora, eu só vou aproveitar, tirar aqui uma curiosidade minha, tá, gente? Aproveitando que estou de frente com um cardiologista. Dr. Maurício, nós temos geralmente que fazer por ano
um determinado período, né, da nossa existência lá, um check-up, né? E geralmente a gente às vezes é encaminhado para fazer um atendimento individualizado com o cardiologista, né? A gente deve de esperar somente o check-up ou a gente pode antes fazer o contato com o médico? Porque, digamos assim, a prevenção ela é o melhor caminho, né? Não adianta a gente procurar quando já está sentindo alguma coisa, né? E mais uma pergunta emendando, né? Para a nossa saúde do coração, quais as outras doenças que a gente tem que evitar, né? Porque, digamos assim, eu posso estar com o coração saudável, mas de repente uma outra situação pode me causar um probleminha no coração. Bom, eu costumo dizer muito para os meus pacientes que é melhor você caminhar ao lado da sua saúde do que correr de uma doença. Olha que bacana. Então, sim, eu sou totalmente a favor de uma medicina preventiva. Portanto, nós não devemos ir ao médico para pesquisar um determinado sintoma, buscar uma determinada doença ou tratar um problema. Nós devemos criar o hábito de ir ao médico para cuidar da saúde, para acompanhar a saúde. Então, na minha opinião, todas as pessoas deveriam consultar regularmente, pelo menos uma vez por ano, desde que nascem e até a hora que morrem. Independente da saúde estar bem ou não. O tal do check-up, né, ele na verdade é a consulta médica. Porque na consulta médica eu tenho 90% dos diagnósticos. Hoje em dia, com o aprimoramento tecnológico da medicina, sim, nós temos muitos exames complementares à disposição. Mas eles chamam justamente complementares por isso. Eles complementam a avaliação médica quando a avaliação médica é insuficiente. Então o check-up ele não é a realização dos exames, mas a consulta para averiguar quais exames eu preciso, se é que eu preciso deles. Quanto mais saudável estiver a pessoa, naturalmente menor vai ser a investigação. E a ideia de que nós localizemos problemas ou situações ou hábitos que podem levar a curto, médio ou longo prazo essa pessoa ao adoecimento. E como da parte cardiovascular nós sempre estamos nos preocupando com o longo prazo, medidas que eu possa tomar aqui vão refletir dali 10, 20 e 30 anos. E quando você me pergunta o que deve ser importante para a saúde do coração, para que eu não adoeça do meu coração, isso envolve principalmente o estilo de vida que eu levo. Portanto, os três principais pilares de uma boa saúde cardiovascular são os exercícios. Uma pessoa sedentária, ela adoece mais do coração e tende a morrer mais cedo. A alimentação, tanto do ponto de vista de uma alimentação saudável, com bons nutrientes, quanto aquela alimentação que seja necessária para manter o meu organismo. Não para saciar o meu apetite, porque é em função disso que todo mundo, ou melhor, mais de 50% da população brasileira já se encontra acima do peso, né? A alimentação e o próprio peso que nós falamos agora. Porque estar acima do peso é a raiz para a maioria dos problemas que levam à doença do coração e inclusive para diversos tipos de cânceres. Então, sim, a prevenção, não tenha dúvida, é o melhor remédio e essa prevenção ela se dá através de consultas regulares para acompanhar a própria saúde. Muito bem, muito obrigado. Agora eu vou passar ao doutor aqui, né? Antes de até de passar, eu vi que na live você realmente agradeceu muito a sua esposa. Ela também é médica? Minha esposa é neonatologista, então por que eu agradeci bastante a ela? Porque quem disse antes daquele próprio professor de linguística, né, que a melhor palavra seria fideologia, foi ela. Então o mérito dessa palavra criada para definir essa nova disciplina é da minha própria esposa, né? E como tudo na vida, quem tem uma grande esposa ao lado tem tudo de bom para vencer na vida, né? Além de sua mãe, né? E a mãe Dona também, Marlene né? Venâncio, um beijo, querida. Ela sempre trabalhando com a gente na Rádio Espírita do Paraná, teve um bom tempo com a gente, depois foi para Portugal, voltou e agora já está aí trabalhando de novo no nosso país aqui. A todo vapor, né? A todo vapor. Então eu vou passar para você agora a palavra para suas considerações finais, então pode falar com o público, né? Qualquer informação. Inclusive pode até deixar o seu contato para que as pessoas que tiverem alguma dúvida, né, ou queiram alguma informação, entre em contato contigo, que mesmo você falando o seu endereço, ou site, ou blog, seja lá o que for, o nosso editor vai colocar embaixo à tarde para facilitar para as pessoas identificarem, tá, o seu contato.
Mas fique à vontade, pode conversar com o pessoal que está em casa. Maravilha. Em primeiro lugar, gostaria de mais uma vez agradecer a possibilidade de estar aqui trazendo essa palavra que eu quero ver divulgada a todas as pessoas, porque o objetivo é promover um bem comum, né? Então, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Obrigado a quem nos assistiu até aqui, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar na tela de vocês. E aos profissionais de saúde que tiverem interesse em participar do nosso Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná, nós temos um endereço no Instagram, que é GSE-PR, nós temos um canal no YouTube e tudo no início, muito humilde, mas se Deus quiser um dia isso cresce bastante. O canal no YouTube também é GSE Paraná, Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Quem desejar me acompanhar nas redes, o meu Instagram é cardio.esperandil e eu tenho um website também à disposição, mauricioesperandil.com.br. Eu espero que esse conhecimento que nós discutimos aqui hoje possa trazer um crescimento individual a quem nos assiste. A expectativa é que cada vez mais de nós, quando consultar com um profissional de saúde, possa ter esse seu aspecto religioso e espiritual abordados. E eu desejo que isso seja, inclusive, uma sementinha plantada aí no coração de cada um, já que eu sou cardiologista, vamos falar do coração. Eu espero que seja uma sementinha plantada aí no coração de cada um de vocês, no sentido de que entender que sim, investir em religiosidade é cuidar da sua própria saúde. Trabalhe isso. Você vai notar que ocorrem diferenças benéficas no seu dia a dia. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu vou me dirigir a você em casa, a você que está no trabalho ou em qualquer outro lugar que deu essa honra de a gente adentrar, né, ao seu espaço e conversarmos com você e junto com o Dr. Maurício, trazer essa belíssima oportunidade. E peço a você que curta o nosso canal, que divulgue este novo programa Saúde Além do Físico. Tudo que a gente tratou aqui realmente está dentro da proposta do programa. Hoje está me dando trava-línguas. Mas, gente, muito obrigado e eu espero que no próximo programa a gente possa trazer mais um outro profissional falando justamente das temáticas que envolvem esse entusiasmo que é latente. É bacana, vocês não estão aqui no estúdio, mas a gente sente essa vibração positiva de você poder trazer uma nova proposta focado em você, paciente, né? Focado justamente nesse olhar de compaixão, de entendimento que nós temos essa missão, né? De tratar você dentro daquilo que você merece, com muito amor, com muito carinho, abençoado por Deus e também por tudo aquilo que você pode acreditar que possa trazer benefício para a sua vida, trazendo qualidade de vida, ampliando essa qualidade também aos seus familiares, porque é difícil você estar acompanhando alguém doente e falecendo aos poucos e você não poder fazer nada. Então, digamos assim, esse olhar dessa equipe e de tantos outros profissionais que estão mergulhados nessas pesquisas, nessas propostas, numa maneira de dar uma pronta resposta para melhorar a sua vida e de seus familiares, é algo que nos deixa encantados. Então quero pegar aqui a mão do doutor aqui e fechar aqui na nossa câmera aqui, dar um tchauzinho para vocês. Até o próximo programa Saúde Além do Físico.